Boa noite, pessoal do primeiro Mecatrônica, grupo A. A nossa disciplina Princípios de Eletricidade. Tá? Eu sou o professor Márcio Luiz. No Luther King tem outro professor que chama Márcio, né? Márcio Alexandre. Não dá aula para vocês agora, mas pode dar no futuro, então fique sabendo que eu sou o Márcio Luiz. Tá aqui a data dessa aula de hoje, que eu estou gravando, para quem for assistir essa aula no futuro saber que ela foi gravada primeiro, que nós estamos em quarentena, as aulas são online. Né? Então vamos fazer essa introdução à nossa matéria. Né? E nós vamos começar falando o que a gente vai estudar em princípios de eletricidade. Veja, você tem outra matéria que chama instalações elétricas. Né? Então não confunda a nossa matéria princípios de eletricidade com instalações elétricas lá do professor Otávio e do professor José Dias. Né? Eu acho que um bom nome para a nossa matéria, um nome melhor que esse aí, seria Princípios de Eletrônica, né? Porque nós vamos ver muita coisa de eletrônica. E aí não confundiria com instalações elétricas. Mas eles quiseram desse jeito, vamos deixar assim. Né? Na nossa disciplina, então, nós vamos começar estudando as três grandezas fundamentais da eletricidade ou da eletrônica, que são corrente, tensão e resistência. Todos os circuitos eletrônicos são baseados nessas três grandezas. Né? Você vai montar um circuito eletrônico qualquer, você vai aplicar uma tensão, vai passar corrente, vai ter resistência no circuito. Então, essas três grandezas que nós vamos começar a estudar agora, no primeiro módulo, vai estar presente em qualquer circuito que você montar, claro. Agora no primeiro, no segundo módulo, no terceiro, quarto, qualquer circuito. Tá bom? Então, por isso que nós temos que conhecê-las bem, claro, vamos começar a falar sobre elas na aula de amanhã já. E aí o que mais que vamos ver na nossa matéria? Depois disso, nós vamos conhecer o primeiro componente, que é o resistor. O resistor é o componente básico da eletricidade e da eletrônica, porque com ele a gente vai começar a fazer os primeiros estudos e os primeiros cálculos também. Né? Vamos conhecer esse componente, ver como ele é formado, as características dele e a partir disso vamos estudar a primeira lei de Ohm. Ohm é o nome de um cientista, George Simon Ohm. Vamos falar bastante sobre ele nas nossas próximas aulas. O George Simon Ohm desenvolveu uma equação importante que relaciona essas três grandezas e permite você calcular a corrente, a tensão ou a resistência no circuito. Isso é importante na hora que você vai projetar um circuito, na hora que você está estudando como um circuito funciona. E aí, no transcorrer das nossas aulas, nós vamos conhecendo outros componentes eletrônicos, né? E aí vamos aprender a montar circuitos e vamos aprender a usar o instrumento de medidas, o multímetro. Né? Bom, você viu no horário aí que princípios de eletricidade a gente tem aula 2 vezes por semana, né? Porque tem bastante coisa para a gente estudar nas nossas aulas. E tem aula 2 vezes por semana porque, idealmente, né, seria um dia de teoria e um dia de prática, certo? Só que nós fazemos assim, tanto nas aulas presenciais lá, no Luther King, né, nos semestres anteriores, a gente já adotava esse método. No começo agora, no primeiro mês de aula, a gente faz os 2 dias de teoria, né, para a gente ir conhecendo o conteúdo da nossa disciplina e também para dar tempo de você comprar um material que a gente vai usar para montar os nossos circuitos, certo? E aí depois que a gente tiver o material, aí a gente, né, compensa e vai tendo mais aulas práticas. E na verdade, depois mais para o final, aí são aulas práticas direto, porque tem muita coisa para a gente fazer, né? Muitos circuitos para montar lá no laboratório. Se as aulas voltarem no final de setembro ou em outubro, né, a gente já vai começar a montar os nossos circuitos lá no Luther King. E se demorar um pouco mais, aí você vai começar a montar em casa mesmo, porque você vai comprar um material que eu vou mostrar para você agora, onde a gente vai fazer essas montagens, né? Bom, nesse material é o seguinte, vai ter uma placa desse tipo aqui, essa placa é chamada matriz de contatos, ou protoboard, tá vendo? Depois eu vou escrever para você, tá? Vai ter uma lista de material, né? Então, qual que é a grande vantagem dessa placa aqui? Ela tem um monte de furinhos,
E quando você vai montar o circuito, então você não precisa soldar os componentes, né? Você só encaixa os componentes, tá? E aí eu vou ensinar você a usar a placa. Eu vou ensinar você a usar a placa e vou desenhar um circuito no quadro, né? Explicar direitinho como funciona aqui a conexão. E aí você vai montar o circuito. Então, para montar o circuito, você não solda os componentes aqui. Claro, os componentes são encaixados na placa, tá? Então, eu vou explicar como faz. Você vai lá e faz as conexões dos componentes, encaixando, né? Vai lá, encaixa nos furinhos correspondentes lá, o componente, vai lá, coloca lá, beleza. Certo? Aí, você montou o circuito, você vai testar. Para testar o circuito, lá no laboratório do Luther King, a gente tem uma fonte de alimentação que parece o carregador do seu celular, né? Porque a gente liga na tomada e ele diminui a tensão de 110 para 9 volts, converte para tensão contínua e tem os cabos para você conectar aqui na placa, tá vendo? Certo? Para você montar em casa, como a gente vai ter a fonte, você pode comprar uma bateria dessa daqui, né? Uma bateria de 9 volts, aquela bateria que usa nos brinquedos, né? E aí você conecta essa bateria aqui na placa, pronto, vai fornecer energia para o seu circuito funcionar através dessa bateria. Deixa eu colocar mais perto para você ver, tá vendo? Então, tá aqui a bateria, deixa eu colocar aqui, assim, né? Tá aqui a bateria, tal, e o circuito funcionando, tudo bem? Na lista do material que eu vou passar para vocês, então tem essa placa, tem vários componentes, né? Resistores, transistor, capacitor, LED, né? Tem esse conector aqui que é para você encaixar a bateria e ligar na placa. É uma lista bem grande. Eu vou postar lá no Teams, na parte de arquivos. Quando você clicar lá em arquivos, vai aparecer a lista de material do primeiro mecatrônica, certo? Então, vai ter esse material para você comprar, né, para fazer os nossos experimentos. Como eu estava dizendo, se as aulas presenciais voltarem logo, aí eu vou ensinar você a usar a placa lá no Luther King, né? Se demorar, para a gente ganhar tempo, eu vou ensinar por aqui mesmo, é fácil, tá? Dá para aprender tranquilo. E então a gente já vai começando fazendo os experimentos mais simples online, né? À distância, até voltar lá depois para o nosso laboratório, beleza? Bom, aí tem então, como eu estava dizendo, esse material aqui e o essencial para a gente também é o multímetro, certo? Está aqui o multímetro. Ô Donizete, você já tem um multímetro aí, né, Donizete, na sua casa? Então, pessoal do primeiro mecatrônica aí, olha só. O multímetro vai ser o instrumento que a gente vai utilizar para quê? Como o próprio nome diz, multi, é porque ele mede várias grandezas, né? Mede tensão, corrente, resistência, testa componentes, certo? E esse aparelho aqui é fundamental nas nossas aulas. Você precisa comprar um multímetro? Ah, é fundamental, né? Talvez alguns de vocês já tenham, né? O multímetro. E é fundamental porque você vai montar circuito em casa, precisa medir tensão, precisa medir corrente, resistência, né? A gente vai começar a usar o multímetro logo de cara aí nas primeiras aulas práticas para testar resistores e depois, quando montar os circuitos, para a gente medir tensão e corrente nos circuitos, tá bom? E esse multímetro não é muito caro, não, né? Semestre passado o pessoal pagou em torno de R$ 20 no multímetro, então dá para, né, fazer uma economia aí e comprar esse instrumento de medidas que é fundamental para a gente, beleza? Bom, depois na nossa conversa ao vivo, mais tarde, eu vou dar mais alguns detalhes sobre essa lista do material, tá? A gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Aí vou só, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar outras coisas para você aqui sobre a nossa matéria e depois mais detalhes do nosso encontro ao vivo, então, né? Eu escolhi a apresentação da matéria assim, para falar o vídeo pelo YouTube, porque na nossa conexão lá no Teams não fica muito boa a resolução da imagem, né? Às vezes fica cortando a voz, então vamos fazer essa apresentação por aqui. Bom, eu falei em montar circuitos e nós vamos fazer aqui na placa, então, né? Na nossa placa matriz de contatos. E nessa placa, como eu te disse, a gente não solda os componentes, certo? Só que nós precisamos aprender, né? Quem estuda mecatrônica, quem estuda eletrônica, circuitos eletrônicos, tem que aprender a fazer aquela placa
de circuito impresso, né? Onde os componentes são soldados mesmo, como uma placa de um rádio, de um computador, né? E aí nós vamos fazer isso também agora, no primeiro semestre ainda, né? Lá no finalzinho, a gente aprende a montar o circuito fazendo a placa de circuito impresso, né? Então pegar uma placa, furar, fazer o desenho das trilhas onde vai passar a corrente elétrica, fazer a corrosão química da placa e depois colocar os componentes e soldar, tá bom? Então aí você vai precisar do ferro de solda também, tá? Mas aí mais pra frente eu falo do ferro de solda, tá? E então é isso, né? Então nós vamos aprender, nós vamos fazer 2 projetos. Na semana que vem eu vou falar para você desses 2 projetos que nós vamos montar, então, que vai ser soldando os componentes. 2 projetos bem legais, bem interessantes de montar, né? E vai ser muito legal. Aprende-se muito, né, quando faz esses 2 projetos, né? Além de aprender a fazer a placa, soldar os componentes, você aprende muito de eletrônica também, beleza? Então, na semana que vem eu vou mostrar 2 exemplares, né, desses projetos que nós vamos fazer. Eu preciso ir lá no outro aqui buscar para mostrar para vocês aqui. E aí então a gente dá mais detalhes dos 2 projetos, beleza? Então, vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? E mais tarde a gente conversa então. Beleza, pessoal? Até já!